Olá, boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir bem? Assim eu não fico preso ao microfone. Agradeço o convite do Dr. João Melo do engenheiro João Melo para estar aqui convosco hoje e falar um bocadinho. O meu nome é Luís Paulo Santos, eu venho da Universidade do Minho e eu devo dizer, porque o engenheiro João Melo disse algumas coisas, parece que a minha formação é de engenharia informática. Portanto, física, fiz a Física 1. Também fomos familiarizando com alguns aspectos da mecânica quântica que são relevantes para podermos compreender o modelo de computação que está associado à computação quântica. Mas, mais do que isso, eu não consigo compreender como é que um qubit é 0 ou 1 ao mesmo tempo. E, portanto, eu vou evitar dizer que ele é 0 ou 1 ao mesmo tempo, de que ele está numa sobreposição. Isso quer dizer, se calhar, que ele é 0 ou 1 ao mesmo tempo, ou outra coisa qualquer, porque eu não consigo perceber isso. E, portanto, há alguns aspectos que mencionou e que eu não serei bem capaz de esclarecer, porque isso remete-nos para a física e não para a teoria da computação, que é aquilo que, de facto, me dedico. Está bem? Mas que é 0... Pronto, eu não sei se é verdade. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Eu creio que muita gente, mesmo muitos físicos, não sabem se é verdade. O que nós sabemos, de facto, e foi aquilo que disse que teria discutido já com o Mark, é que tudo aquilo que é previsto, assumindo que um estado quântico constitui, de facto, vários estados ao mesmo tempo, ou se constitui de vários estados ao mesmo tempo, tudo aquilo que é previsto dessa forma, de facto funciona, as previsões são corretas. Mas depois ninguém sabe explicar como é que eles possam ser exatamente tudo ao mesmo tempo. Faz sentido? Sabem que é, não sabem porque é que é. Não sabe porque é que é, não se sabe, eu não queria dizer isto sim, mas nem se sabe se a mecânica quântica assumimos-la como correta porque nunca deu resultados errados, não é? Se um dia der um resultado errado, tudo teria que ser repensado. Eu não quero estar aí por aí, até porque a física ultrapassa-me completamente, está bem? Eu vou falar aqui sobre aspectos apenas que transparecem da mecânica quântica para a computação quântica. Okay? E o que tentarei nesta apresentação, que é necessariamente breve, é tentar deixar claro, tão claro quanto possível, porque isto da computação quântica é relativamente recente, principalmente o passar de alguns laboratórios nas universidades cá para fora para a sociedade. Neste momento, de facto, já há empresas a utilizar este paradigma. Isto é relativamente recente, é ainda bastante experimental e, portanto, é difícil prever o que é que será daqui a 10 anos. Portanto, o que eu tentarei dizer é aquilo que pensamos neste momento que poderão ser as potenciais utilizações da computação quântica quando, de facto, o campo amadurecer. E amadurecer também do ponto de vista da tecnologia, mas depois o Marco falará mais sobre esse aspecto, nomeadamente naquilo que a IBM já nos pode disponibilizar neste momento. E, portanto, há alguns problemas que são, de facto, que nos parece que são extremamente adequados a serem tratados de forma muito mais eficiente do que aquilo que é possível com a computação clássica. Portanto, eu uso o termo computação clássica para me referir, por oposição à computação quântica, ao modelo de computadores que temos hoje em dia, okay? Desde os pequenos telemóveis até os supercomputadores que foram aqui apresentados. Isso para mim é tudo computação clássica, uma vez que cada uma dessas máquinas, em cada instante, está apenas num estado. Okay? Cada bit é apenas 0 ou 1. Okay? Não há dúvidas sobre isto na computação clássica, enquanto na computação quântica teremos então a tal sobreposição. Okay? E tentarei deixar claro em que tipo de problemas é que queremos que a computação quântica é útil, okay? E por que razão é que acreditamos nisso. Isto é, há 3 ou 4 aspectos fundamentais associados à computação quântica que nos levam a acreditar que, de facto, este paradigma é adequado para tratar estes problemas. Ok? Muito bem. Portanto, alguns desses paradigmas, rapidamente, portanto, eu trabalho na Universidade do Minho, sou investigador da Inestec, a gente tem que pôr aqui esta lista de afiliações todas, sou investigador da Inestec, que é um laboratório associado em Portugal. Depois, recentemente, fruto do nosso trabalho na computação quântica, fomos convidados para nos juntarmos ao laboratório
Internacional Ibérico de Nanotecnologia, que é um laboratório que existe em Braga e que é fruto de uma parceria, portanto, isto é uma instituição internacional, fruto de uma parceria entre Portugal e Espanha. Portanto, essencialmente, investigação em física, okay? Portanto, daí a nanotecnologia, agora a migração para o quantum, e criamos recentemente uma iniciativa designada Quantalab, que falarei mais à frente e que se dedica então a tecnologias e materiais quânticos, sendo que a computação quântica é apenas uma parte. Uma vez que no INL há imensos físicos, eles fazem essencialmente investigação na física. O INL é então este laboratório de nanotecnologia. Este primeiro cartoon que aqui está foca já dois aspectos fundamentais daquilo que é o modelo da computação quântica. Portanto, eu não me focarei na tecnologia, na mecânica quântica, desculpem, mas sim na computação quântica. E, portanto, o chefe do Dilbert pergunta-lhe como é que está o protótipo do computador quântico, como é que isso está a correr, e ele diz que está simultaneamente no estado de ter imenso sucesso e de ainda nem sequer ter começado. Okay? E, portanto, este é o princípio da sobreposição. Okay? Dois estados ao mesmo tempo. Okay? E que nós assumimos como sendo verdadeiro. De facto, não é o que o Dilbert está a dizer que é verdadeiro, será? Não sei. Mas assumimos que, de facto, um estado quântico são simultaneamente, se houver sobreposição, simultaneamente vários estados. No caso binário, que é o que nos interessa para a máquina, simultaneamente dois estados, que é o que nos interessa para a computação. E depois, finalmente, o chefe pergunta-lhe, isto é bastante conveniente, posso ver? E ele diz que isso é uma pergunta complicada. E é complicada porquê? Porque vendo o estado quântico colapsa num estado clássico. E, portanto, de facto, e colapsa mesmo. Okay? Olhando para o qubit, o que nós vemos ou é um 0 ou um 1. Okay? Não vemos nada da sobreposição dos dois estados ao mesmo tempo. Ou é um 0 ou 1. E, portanto, certamente o chefe verá o projeto ou a ser quase um sucesso ou não tendo começado. Okay? Portanto, dois aspectos importantes aqui. Um é o da sobreposição, outro é o da medição ou observação. Quando a observa, colapsa. Okay? E tudo o que nós vemos à nossa volta colapsou já de alguma forma, nós estamos a vê-lo. Okay? Muito bem. Portanto, qual é a motivação para se falar agora tanto em computação quântica? Porque a computação quântica apresenta-se neste momento como uma alternativa com potencial para, num futuro próximo, resolver determinados tipos de problemas. Portanto, não será um modelo de computação tão universal como aquele que associamos às máquinas de von Neumann, que é a computação clássica, mas é um modelo com capacidade para resolver alguns tipos de problemas, e tentaremos perceber aqui quais é que são, de uma forma muito mais eficiente do que as máquinas clássicas, principalmente problemas grandes. E o engenheiro João Melo já focou isso. Okay? O que realça aqui é que vamos conseguir resolver alguns problemas de tamanhos muito maiores do que aqueles que conseguimos resolver em tempo útil, portanto, tempo não infinito, com máquinas clássicas. Não conseguimos resolvê-los. E, de facto, na sua apresentação já focou muitos dos aspectos que eu vou falar aqui, mas pronto, enfim, fazemos uma revisão e apresentar de outra maneira pode ser que ajude a interiorizar estes conceitos. Muito bem, o que é que tem acontecido? Já se falou aqui na lei de Moore também. Este scaling tecnológico, este crescimento exponencial que temos tido desde os anos 50, 1950, na capacidade de computação, deve-se de facto, ou deve-se não, resulta da observação desta lei, da lei de Moore, que, como já foi dito, diz que o número de transistores de circuito integrado duplica a cada 2 anos. E, de facto, isto tem vindo a acontecer, okay? Sempre até agora. Desde que esta previsão foi feita em 1965 ou por aí, eu creio que terá sido a primeira vez em 64, mas publicado em 65, o que tem acontecido, isto é um gráfico com o número de transistores presentes em vários processadores desde 1970 até 2018. Okay? O que interessa aqui não são os números em si, mas é o percebermos que está sempre a crescer e está a crescer de forma exponencial e não de forma linear. Porquê é que está a crescer de forma exponencial? Porque este eixo é um eixo logarítmico. Portanto, daqui para aqui passam 4.000, mas daqui para aqui já passam 5.000, daqui para aqui passam 40.000, portanto está sempre a crescer. O que temos lá em cima é um número qualquer, que eu não consigo ver muito bem daqui, mas que são 50.000 milhões, se não tropecei ali na matemática, na contagem de zeros, são 50.000 milhões, portanto, este crescimento tem acontecido sempre. Okay? E tem-se assumido sempre até agora que, como
como a lei de Moore funciona, não precisamos nos preocupar, os computadores serão sempre cada vez mais poderosos, porque têm mais transistores. Não é apenas o número de transistores, mas têm mais transistores, eu consigo pôr mais coisas, mais funcionalidade dentro de um chipzinho. Okay? Não é apenas o número de transistores, não é força bruta necessariamente. Mas só que a lei de Moore, como foi dito e muito bem, não é uma lei. Okay? A lei de Moore é um enunciado. Alguém disse aquilo e tem-se verificado. Mas a razão pela qual se tem verificado este crescimento exponencial é porque se criou aqui um ciclo virtuoso entre o mercado, a tecnologia e a investigação que tem permitido manter, de alguma forma, a lei de Moore alimenta-se a si própria também. Okay? E o que é que acontece com este ciclo virtuoso? Temos que há uma evolução tecnológica, portanto consigo ter, que cresce exponencialmente, consigo colocar mais transistores dentro de um circuito integrado, mais transistores por centímetro quadrado, se quiserem. Isto cresce exponencialmente, gera exponencialmente mais receitas. Okay? Uma fração dessas receitas é investida em investigação e desenvolvimento, portanto o dinheiro investido em investigação e desenvolvimento cresce também ele exponencialmente. E é necessário, porque o problema para resolver a seguir, para manter este crescimento exponencial, é mais complicado do que antes. Né? Primeiro resolve-se os problemas simples e o problema vai começando a ser cada vez mais complicado para conseguir manter aquela taxa de crescimento. Okay? E, portanto, isto é um ciclo virtuoso que se mantém aqui. O mercado, a evolução tecnológica alimenta o mercado alimenta a investigação e o desenvolvimento, isto mantém-se sempre. Agora, é algo que se pode manter ad infinitum? E não. E há várias razões para isso, já foram aqui ditas. Umas são limitações de ordem física. Os transistores não podem continuar a diminuir de tamanho para sempre. Há imensas dificuldades relacionadas até com a potência dissipada, portanto, com o aquecimento desta coisa toda. E depois também há limitações de ordem financeira. O mercado é finito. Como o mercado é finito, não é possível que as receitas continuem a crescer a um ritmo superior ao do produto bruto mundial. Não é? Quer dizer, há uma altura em que tem que parar. Não é possível continuar. E, de facto, parece que estamos a atingir essa barreira. Portanto, em termos de estes bilhões são bilhões americanos, os bilhões americanos são diferentes dos bilhões europeus, portanto isto são, para eu não dizer as neiras, milhares de milhões, enquanto que um bilhão europeu é um milhão de milhões, mas de qualquer forma não interessa nada, o que interessa é a forma da curva. O crescimento deixou de ser exponencial, mais uma vez aquele gráfico ali é logarítmico, o crescimento deixa de ser, este eixo é logarítmico, desculpem, deixa de ser exponencial e começa-se a ver uma queda no ritmo de crescimento. O mercado continua a crescer, okay? Mas uma queda no ritmo de crescimento. Portanto, isto não se vai manter para sempre. Okay? E depois eu dei uma espreitadela quando cheguei aos acetatos do Mark e ele vai mostrar algo interessante em termos da computação quântica e deste crescimento exponencial, desta coisa de duplicar a cada 2 anos. Okay? Que é tipo já há tantos anos que vivemos com isto, que é de facto algo que qualquer pessoa ligada à informática de alguma forma espera que se mantenha. Okay? Depois o Marco falará um bocadinho mais sobre isto. Como eu vi os acetatos do engenheiro João Melo antes de preparar a minha própria apresentação, eu fui buscar também os 10 maiores supercomputadores do Top 500. Portanto, Top 500 é uma coisa que é mantida por uma instituição e que vai recolhendo dados sobre os top 500 supercomputadores que existem no mundo e 2 vezes por ano publica números. Nós temos aqui desde junho de 2011 até junho de 2019 e o que é que conseguimos ver neste gráfico? Vemos no gráfico que está à vossa esquerda, na curva azul, qual é que é a capacidade de processamento dos 10 maiores computadores ao longo dos últimos 10 anos. E, mais do que os números, interessa-nos aqui o crescimento. Isto tem vindo sempre a crescer. Okay? Está medido em teraflops, portanto, teraflops são, o tera são 1000 gigas, portanto, um tera são 1 milhão de milhões, salvo erro. Agora, fazendo aqui umas contas muito rapidamente de cabeça. Isto vai sempre aumentar e, portanto, é o número de operações que estas máquinas conseguem fazer por segundo. Okay? Isto tem aumentado sempre. O facto daqui de junho de 2018 para junho de 2019 parece estar a aumentar menos, não é significativo. É apenas porque não apareceu nenhuma máquina nova. Quer dizer, ou as máquinas novas que apareceram não são suficientes para fazer com que a curva cresça. Portanto, espera-se que isto continue a aumentar. O que eu queria chamar a atenção aqui é que o consumo de potência continua a aumentar também. Okay? O facto de haver, mais uma vez, aqui esta pequena queda não é estatisticamente significativo, é apenas neste período deste ano as máquinas não apareceu nenhuma máquina nova significativa para aumentar aquele valor. Aparecerá brevemente. Okay? Portanto,
aumenta a capacidade de computação clássica, mas aumenta também o consumo de potência. E o consumo de potência é um problema. Okay? Estava a ser dito há um bocado que as máquinas eram arrefecidas à água, são arrefecidas à água, são arrefecidas a azoto líquido. Uma das máquinas que está aqui que apareceu agora foi lançada. Sabem que estas coisas, as máquinas, quando são lançadas de propósito para aparecerem no top 500, na altura certa, que é para aparecerem no top 500, isto tem impacto, não é? Aumenta a imensa visibilidade dentro da comunidade. E, portanto, em junho de 2019, no princípio, foi lançada uma máquina nova na Universidade de Austin, com quem nós, Universidade de Minho, nós, Portugal, temos parcerias muito próximas. O governo português mantém uns programas de colaboração entre universidades portuguesas e 3 universidades norte-americanas, nomeadamente o MIT, a UTA é a University of Texas at Austin, e a Carnegie Mellon University. E, portanto, na University of Texas at Austin, na UTA, eles lançaram uma máquina em junho de 2019, há cerca de um mês, chamada Frontera, que está em 5º lugar. Okay? E essa máquina é arrefecida à água e é completamente nova. Sim, é arrefecida à água. Por acaso não sei se arrefecem cervejas, mas por acaso é uma boa questão, porque eu há 2 anos passei 3 meses na UTA e nesta altura, em julho, portanto, de junho até agosto, 3 meses, e a temperatura era 49 graus centígrados, não é? Porque aquilo é no meio do deserto. Ou seja, se de facto se puder arrefecer umas cervejinhas, no caso dá jeito, é bem-vindo. Portanto, o que é que eu queria dizer com isto? O consumo de potência aumenta sempre. Okay? E isto não é sustentável. Não é sustentável porque, de facto, falamos aqui na estação nuclear, por aí fora. Há um top agora que é o top do Green 500, que são as 500 máquinas que conseguem o melhor rácio watt-flop, isto é, quantos watts é que gasta por cada operação em vírgula flutuante, okay? Por cada operação, cada computação que são capazes de fazer, porque o consumo de potência é uma preocupação e o consumo de energia é uma preocupação imensa. Para aqueles que possam ser engenheiros eletrotécnicos, eu digo muito potência quando devia dizer energia, porque os americanos dizem power consumption em vez de dizer energia, mas de facto o que a gente consome é energia, não é? Portanto, mas em português depois caímos nestes truques. Eu pus aqui este gráfico só para dizer, atenção que nem tudo é mau. A eficiência energética, isto é, o número de operações que se consegue fazer por cada megawatt, tem vindo a aumentar também. Okay? Só que o poder de computação aumenta tanto, porque senão esta curva da potência dissipada atirava-se lá para cima. Só que o poder de computação tem vindo a aumentar tanto que a energia consumida aumenta também imenso. Portanto, a energia é um problema, outro problema, e agora eu gostava de tentar passar a noção do que é a complexidade. Outro problema é a complexidade dos problemas que queremos tratar e que foi aqui indiretamente mencionada na apresentação anterior. Portanto, o que é a complexidade para quem anda neste mundo das ciências de computação? São o número de passos, podem pensar em passos como sendo instruções, o número de operações que é preciso fazer, okay? O número de passos que é necessário dar, se quiserem, para completar um algoritmo, para terminar um algoritmo, em função do tamanho de dados. Okay? Podem imaginar, e uma vez que vamos usar esse exemplo para a frente, podem imaginar que vos era pedido para verificarem o conteúdo de um armário com 10 gavetas. Quantos passos é que temos que dar? 10. Que é olhar para cada uma das gavetas. Está bem? Portanto, se em vez de ter 10 gavetas, o armário tivesse 1000 gavetas, tínhamos que dar 1000 passos. Portanto, o número de passos que temos que dar, neste caso, é exatamente igual ao número de gavetas que eu tenho. E então dizemos que a complexidade é linear. Okay? É igual a n, em que n é o número de gavetas. Okay? Tenho que fazer tantas ações quantas o número de elementos de dados, que aqui são as minhas gavetas, que eu tenho que tratar. Okay? Por exemplo, e este exemplo é exatamente o mesmo da gaveta, quantos passos são necessários, no pior dos casos, para verificar se um elemento de um vetor, esqueçam o vetor, se uma gaveta de um armário, okay, é que um armário tem n gavetas, é igual a C. Portanto, para ver se está lá alguma coisa. Quantos passos é que eu tenho que dar? N, porque eu tenho que olhar para as n gavetas. Okay? Isto no pior dos casos, porque até me podia acontecer encontrar o C logo na primeira gaveta. Mas no pior dos casos eu tenho que olhar para as gavetas todas. Okay? E isto é que é complexidade. É como é que o número de passos que eu tenho que dar, que é representado por este ozinho, varia com o tamanho dos dados que eu estou a processar. Okay? E se eu digo que é ON, quer dizer, se o N duplicar, o número de passos duplica também. Okay? Este é o conceito de complexidade. Ora, linear é muito bom.
O problema, e esse foi o exemplo apresentado aqui pelo engenheiro João Melo, é que muitos problemas são aquilo que chamamos de problemas NP. E basicamente NP quer dizer não polinomiais. Eu vou muito rapidamente o que é que isto quer dizer. Quer dizer que o número de passos que eu quero dar não cresce linearmente, mas cresce exponencialmente. Okay? Se eu duplico o número se eu duplico o tamanho dos dados, em vez de ter 10 gavetas passa a ter 20, para alguns problemas, não é o caso de eu olhar para dentro das gavetas, para alguns problemas, eu em vez de abrir 20 gavetas, eu estava a dizer que com 10 tínhamos que abrir 10 gavetas. Passo para 20, em vez de ter que abrir 20 gavetas, eu se calhar tenho que abrir 100, que não faz sentido neste contexto. Okay? Mas em alguns problemas, eu duplico o tamanho do problema, duplico os dados, mas o número de passos que eu tenho que dar para resolver o problema aumenta não linearmente, aumenta exponencialmente. O tamanho do problema, que é aquele N grande, aparece como um expoente de uma coisa qualquer. Não interessa. O que interessa é que cresce exponencialmente. E então, quanto maior é o problema, e o que nos interessa são problemas grandes, okay? Problemas pequeninos resolvemos com lápis e papel, okay? O que nos interessa são problemas grandes. Quanto maior é o problema, maior é o número de passos. Isto cresce com uma velocidade incrível. Okay? E estes problemas, alguns deles chamam-se problemas NP completos, quer dizer, não conhecemos solução nenhuma para isto. Solução nenhuma. Okay? Há problemas, eu não sei se as pessoas estão conscientes, há problemas que são não tratáveis pela computação. Okay? E os computadores quânticos também não resolvem. Há problemas que as máquinas não conseguem resolver. Porque a única solução que existe é olhar para as soluções todas possíveis. Okay? E se o número de soluções possíveis aumentar exponencialmente com o tamanho dos dados, eu não consigo resolver aquele problema. E há alguns casos em que os computadores quânticos também não. Okay? Porque eles são probabilísticos e, portanto, temos aí algumas limitações. Olha, um exemplo que eu fui buscar, porque acho que é interessante, uma vez estávamos aqui a falar do CTT, é o problema do Traveling Salesman. O Traveling Salesman Problem, ou o problema do caixeiro viajante. E este problema é o seguinte, diz, dado um grafo é um mapa, okay? Com cidades e as distâncias entre cada parte de cidades, qual é o caminho mais curto que visita cada cidade apenas uma vez e regressa à origem? Queremos o caminho mais curto. Okay? E está aqui um exemplo, isto é Londres, não são cidades, são os pontos quaisquer no mapa de Londres, mas não interessa, tu queres descobrir o caminho mais curto e já alguém fez esse trabalho aqui por mim. Okay? Ora, este problema é um problema NP completo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que processar um número de combinações possíveis das formas como eu posso passar por estas cidades todas, que cresce exponencialmente com o número de pontos que eu esteja a considerar. Okay? Existe um problema semelhante, só que esse não é NP, não cresce exponencialmente, que é o problema do carteiro chinês, que é em tudo idêntico a este, só que não se pede o caminho mais curto. Pode ser um caminho qualquer que consiga sair da origem, passar pelas cidades todas passando apenas uma vez e regressar outra vez à origem. E esse já se consegue resolver sem que o número de passos aumente exponencialmente. Okay? Mas isto é um problema de logística. Porque eu fui ler, porque eu tive medo que me perguntassem isso. Porque quem propôs, o investigador que propôs era chinês. Portanto, não era o carteiro que era chinês, o carteiro se calhar é igual em todo lado, onde haja carteiros. Há uns que são melhores que os outros, definitivamente, mas pronto, o investigador é que era chinês e então chama-se assim, depois as coisas que não conhecia. Okay? Portanto, a resposta naif, o algoritmo naif, ingênuo, para resolver esta coisa, tem uma complexidade que é n fatorial, portanto isto cresce, que é um disparate. Há algoritmos otimizados que crescem, o número de passos que temos que dar cresce com 2 elevado a n, em que n é o número de pontinhos por onde eu tenho que passar. Okay? Mas, eu falarei nisto mais à frente, não vale a pena. Só quero que percebam que a complexidade do problema cresce exponencialmente. Isto não é resolúvel com máquinas clássicas para problemas grandes. Okay? Só para motivar, eu tenho aqui uns gráficos. A linha aqui azul reflete o caso em que a complexidade é 1. Isto é, o número de passos que eu tenho que dar não varia com o tamanho do problema. Okay? Qualquer coisa do género, olha, desta lista de números, escolho o primeiro. A lista pode ser enorme, eu escolho o primeiro. Está feito, é um passo. Está bem? E, portanto, seja qual for o tamanho do problema está aqui, o número de passos que eu tenho que dar é sempre constante. Não interessa ali ser um 1, o que interessa é que é constante. Okay? Depois temos outro exemplo, que é logarítmico, e o que interessa reter aqui é que isto vai crescendo. Okay? Mas o logarítmico é muito bom, porque cresce devagarinho. O problema agora pode crescer por aqui fora, isto só vai até 1024, pode crescer por aqui fora, que isto cresce devagarinho, não faz mal. O número de passos é pequeno. Se a complexidade for linear, isto cresce agora com ON, claro, quando eu tenho aqui 1024, ali tenho também 1024, isto cresce assim. Okay? E aqui embaixo agora estão estas duas curvas que temos antes. Okay? Só para perceberem que
o número de passos aqui já é bastante maior do que era no caso logarítmico. Temos ali 1024, antes tínhamos aqui 3. Continuando, se eu passar isto para polinómios de n ao quadrado ou de n ao cubo, a forma como o número de operações que tenho de fazer aumenta é cada vez mais significativo. Mas n ao quadrado ou n ao cubo ainda é uma coisa muito boa. É um aumento tolerável. A computação clássica lida bem com isto. Okay? Quando é que começa o problema? Quando deixamos de ser, por isso é que os problemas chamam NP, quando deixam de ser polinomiais e passam de repente a ser exponenciais. 2 elevado a n, por exemplo. O que eu tenho aqui agora, e eu já tive que reduzir, porque senão o Excel não me conseguia calcular 2 elevado a 1024, e o que eu tenho aqui é só o tamanho do problema até 512, foi o Excel que conseguiu-me calcular 2 elevado a 512, e isto é um número bárbaro que está ali, de operações. Mas o que me interessa não é o número de operações, o que me interessa é o ritmo que cresce. Reparem como os outros problemas parecem constantes em termos do número de passos que temos que dar, comparado com este. Okay? Este é que é o verdadeiro problema da complexidade. Sim? E o que nos interessa é trabalhar aqui. Nesta área, os problemas pequeninos, como eu disse, não interessam. E é aqui que a computação quântica nos vai auxiliar. Okay? Esta era uma das mensagens que eu queria passar. Eu tenho mais um, que é o caso fatorial, mas o caso fatorial é completamente louco. Isto cresce tanto que até o exponencial parece crescer devagarinho. Okay? Eu tive que reduzir isto aqui para 128, porque senão o Excel não conseguia calcular fatoriais maiores do que isto. Está bem? Só para perceber. Ritmo de crescimento do problema com o tamanho dos dados. Okay? Portanto, passando então para quais são as características da computação quântica que fazem com que, deixa-me olhar para o tempo para eu não me perder aqui, que fazem com que nos pareça que, de facto, podem ser usados para resolver problemas relevantes. Portanto, um bit clássico, e agora já, isto aqui é um bocado de repetição, um bit clássico em cada instante tem o valor 0 a 1, um qubit encontra-se numa sobreposição dos dois estados. Ok? Estado 0, e costuma-se representar assim, não vos faça confusão, não tem nada a saber, é o 0, é o 1, e depois há um peso para cada um deles. Um bocadinho 0, representado por este alfa 0, um bocadinho de 1, representado por este alfa 1. Ok? Claro que se o alfa 0 for igual a 1, ou ao contrário, se o alfa 1 for igual a 1 e o alfa 0 for igual a 0, então o estado quântico é 1 apenas, e portanto comporta-se como uma máquina clássica. Assim, um computador quântico é um superconjunto de um computador clássico. Tudo o que fazemos num computador clássico podemos fazer num quântico. Basta eu não pôr os qubits em sobreposição e então só tenho zeros ou uns. Ok? Está bem? Tudo que resolve tudo que resolve no clássico posso resolver no quântico. Tirando o facto de eu não ter computadores quânticos com mais de 40 ou 50 qubits. Okay? Mas desde que seja um problema até 50 qubits eu consigo resolver lá também. Okay? Portanto, sobreposição, e cada estado dentro da sobreposição tem um peso. Okay? Claro que eu não tenho que ter apenas um qubit, posso ter vários, n, e então tenho n igual a 2 elevado a n estados. E aqui é que está uma das... Eu vou-lhe chamar magia, mas não é magia. Okay? Um dos aspectos interessantíssimos da computação quântica. Com n qubits, n pequenino, eu tenho 2 elevado a n maiúsculo, estados simultaneamente representados na minha máquina. Numa máquina clássica só tem um estado representado cada vez. Okay? Cada um deles tem um determinado peso, não interessa nada, são estes alfas que estão por aqui fora. Eu digo que não interessa nada para a nossa discussão, é muito importante se quisermos fazer alguma coisa útil com isto. Está bem? Okay? E desta sobreposição vem então a grande vantagem das máquinas quânticas, que é o paralelismo quântico. Uma operação quântica, quando é realizada, como já foi dito na apresentação anterior, opera simultaneamente sobre todos os estados que estão lá representados. Okay? Simultaneamente sobre todos os estados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu estou a aplicar uma operação qualquer, seja lá isto o que for, imaginem que é somar 1. A estes dois bits, qubits neste caso, okay? Cada um deles tem o valor 0 a 1 ao mesmo tempo, portanto eu tenho aqui representado 4 combinações, 0, 0, 0, 1, 0, 1, okay? E eu vou aplicar aquela operação e deste lado ter o resultado aos 4 estados ao mesmo tempo. Okay? Aos 4 ao mesmo tempo. E este é que é o potencial das máquinas quânticas. Sim? Paralelismo exponencial. Os 4 são tratados ao mesmo tempo. Isto não implica replicação de recursos. Porque alguém podia dizer assim, mas os computadores paralelos não fazem isso? Bom, fazem. Só que eu tenho que ter lá processadores. Okay? Se quiser fazer 4 operações ao mesmo tempo, tenho que ter 4 processadores. Se quiser fazer 1024 operações ao mesmo tempo, tem que ter 1024. Aqui deu-se um exemplo com 36.000. Existem máquinas com muitos mais. Né? Mas com 36.000, ok, eu consigo fazer 36.000 operações ao mesmo tempo, mas tenho 36.000 computadores, processadores. Eu não quero estar a chamar um nome muito certo, de facto não tem que ser bem processadores. Mas qualquer coisa que seja capaz de fazer contas. Está bem? Aqui só tem que ter um. Mas como é aplicado a estes qubits,
tenho aqueles estados todos representados ao mesmo tempo, ficam os resultados todos numa única operação. Sim? Faz sentido? Não é o tempo de fazer esta operação que é mais rápido que o clássico, não é necessariamente, é o facto de eu ter estas operações todas a acontecer ao mesmo tempo, sem replicar recursos. Está bem? Okay? Há um mas. Deixamos para daqui um bocadinho o mas. Okay? Já foi mencionado aqui. Olha, eu vou passar isto à frente porque, de facto, estou-me a estender no tempo, bastante. Espero não me estar a estender no termo no sentido de dizer as neiras, creio que até agora não. Há um aspecto engraçado que eu vou mencionar muito brevemente, que é qualquer manipulação lógica que seja irreversível. O que é que isto quer dizer? Sempre que apagamos um bit de informação, por exemplo, é libertada energia. Eu não sabia isto até há uns tempos atrás. Acho fantástico. Isto é, apagar um bit de informação implica libertar energia. Ou seja, há uma ligação clara entre informação e energia e o mundo físico. Okay? Isto é verdade. Alguém me perguntava, então, se eu rasgar uma folha de papel em branco, se rasgar uma folha de papel que tenha lá algo escrito, é libertado mais calor naquela que tem lá algo escrito? Deve ser, porque estamos a destruir mais informação. Okay? Não sei. Agora, de facto, existe esta coisa. Qualquer manipulação lógica que destrua a informação, que seja irreversível, implica uma libertação de energia. Okay? Quer isto dizer, e isto é o que se faz nas máquinas clássicas, está bem? Nós temos aqui 2 bits, calculo qualquer coisa, só tenho um bit à saída, destrui a informação. Okay? Eu somo 2 bits, 0 mais 1, o resultado deu 1. Eu quando olho para o resultado, se olho só para o resultado, não consigo saber qual dos bits é que era 0 e qual é que era 1. Portanto, eu destruí a informação. Okay? E essa destruição de informação implica a libertação de energia. E as máquinas aquecem. Okay? Acontece que as máquinas quânticas não destroem informação. Não há manipulações irreversíveis. Como não destroem informação, não terão que libertar energia. Mas eu deixo isso depois para o Marco. Não têm que aquecer. Okay? Dito isto, elas só funcionam perto dos 0 graus Kelvin, e por isso é que eu estava a dizer há um bocadinho que se gasta mais energia que é para as arrefecerem neste momento. Que elas funcionam a 0,014 microkelvin, ou milikelvin, uma coisa assim no género, as máquinas da IBM neste momento. Só para arrefecer aquilo, a cerveja aí nem sequer fica interessante. É frio. É frio. Pronto, e não vou insistir mais nisto, que não temos tempo. Muito bem. Então, o que nos interessa aqui, e era essa mensagem que eu queria pensar, é que a nossa grande motivação é que o processamento quântico tem potencial para reduzir a complexidade de alguns problemas. Ok? E o que eu vos vou tentar mostrar muito rapidamente é que, por exemplo, se eu quiser procurar em N gavetas, okay? Aquilo que eu estava a dizer há um bocado, eu quero procurar um objeto que está numa de N gavetas, eu não sei qual, classicamente eu tenho que abrir as N gavetas. No pior dos casos eu vou encontrar na última. Tenho que abrir as N. Okay? No caso quântico, eu só preciso dar raiz quadrada de N passos. Ok? Agora podem perguntar, a forma como isto funciona muito rapidamente é que, como o quântico abre as gavetas todas ao mesmo tempo, cada vez que ele abre as gavetas todas só conta como uma. Nós temos é que abrir as gavetas todas raiz de N vezes, mas cada vez que abre todas só conta como uma. O problema é que eu depois não posso usar essa informação porque eu não posso medir. Mas daqui a um bocadinho falaremos sobre isso. O que interessa é que em termos totais só tenho que dar raiz quadrada de N passos. Okay? A transformada de Fourier, isto para quem for engenheiro ligado ao processamento de sinal ou uma coisa do género, a transformada de Fourier é uma transformada importantíssima na área de processamento de sinal. Okay? O algoritmo mais otimizado que existe na computação clássica, que é Fast Fourier Transform, tem uma complexidade que é n log n, em que n é o número de amostras que temos no nosso sinal. No caso quântico, a complexidade é n minúsculo log n. Este n minúsculo é o número de bits que estamos a usar. O n maiúsculo é igual a 2 elevado a n. Ou seja, o ganho que temos é exponencial. Eu preciso de exponencialmente menos passos para calcular a transformada de Fourier. Okay? E o algoritmo de fatorização, que eu vou falar daqui a um bocadinho, utiliza a transformada de Fourier para conseguir fazer isto. Não vale a pena entrar por nós, que eu vou já falar no algoritmo de Shor, e aí perceberão melhor o que é que se está a falar. Portanto, e porquê é que neste momento se fala tanto nisto? Porque de repente começou a haver um grande investimento na computação quântica associado a alguns resultados. Okay? No caso da Comissão Europeia e da União Europeia, em 2015 ou 2016, a data deve estar aí algures, mas em 2015 ou 2016, um conjunto de investigadores fez um Quantum Manifesto a dizer à União Europeia: olhem, é preciso investir nisto, que isto tem muito potencial, e a Comissão Europeia andava um bocado distraída. A Comissão Europeia resolveu aí
criar um projeto para financiamento, portanto, um programa para financiamento de investigação em computação quântica, que é um Quantum Flagship. Só existem 3 projetos flagship na Europa. Um é para descodificar o cérebro humano, outro é para o grafeno, aquela substância que foi, portanto, para explorar o grafeno, aquela substância que foi descoberta aqui há uns anos e que foi um prémio Nobel. E agora a computação quântica. Desculpem, às tecnologias quânticas e não à computação quântica. A computação quântica é apenas uma das tecnologias. Portanto, existe muito dinheiro para fazer investigação nesta área. Os Estados Unidos também não andam a dormir. A academia deles tem estado ativa e há imenso financiamento dos Estados Unidos também. E depois temos um conjunto de empresas que têm grandes empresas, pelo menos a Google, a IBM, a Intel são bem conhecidas aqui no meio, a investir imenso na computação quântica e depois alguns players mais pequenos a aparecerem, como a Rigetti e a D-Wave, que já foram aqui mencionados. Okay? Portanto, há muita coisa a acontecer neste momento, progresso a haver ao mesmo tempo. E devido ao tempo, eu vou passar alguma desta informação à frente. E queria voltar a relembrar isto. Então, ao bocado eu dei este exemplo. Diz assim, quando temos um estado quântico à entrada de uma... Vamos aplicar alguma operação a um estado quântico, essa operação, e neste caso essa operação é somar uma unidade, ok? Essa operação é aplicada a todos os estados que estão naquela sobreposição. Então, aqui se este estado for de 2 qubits, temos estas 4 combinações e eu vou ter o resultado do outro lado correspondente a estas 4 combinações. O estado quântico esquece assim, não interessa, deste lado tem este resultado. Não interessa nada. O que interessa é que dentro da minha máquina eu tenho os 4 resultados. Está bem? Somar um não é um exemplo muito interessante, mas podíamos pensar que ali tínhamos a sobreposição dos NIFs dos portugueses todos, ok? E com o computador quântico, algo que não conseguimos fazer hoje em dia, entendam bem, calculava imediatamente o IRS que todos os portugueses têm, a receber, para ser simpático. A receber não está mal. A receber não está mal, não é? Temos todos, tudo calculado, ok? Uma única execução daquele programa. Agora não é apenas um passo, calcular o IRS será mais do que um passo, certamente. Okay? Mas uma única execução daquele programa. Aplica-se à sobreposição de todos os estados. Tenho aqui a solução, mas não posso ler. Okay? Esse é o problema. Não posso ler. Eu não tenho acesso aos resultados. Esse é o calcanhar daqueles. Okay? Calculei tudo, posso ir embora, mas não consigo ver os resultados. Okay? Portanto, o problema é que sempre que faço uma medição, a medição do estado clássico do estado quântico resulta num estado clássico. Eu tenho aqui todos os estados quânticos representados por este I, desde o I varia de 0 até 2 elevado a n-1, tenho-os lá todos, mas quando meço, eu obtenho um dos estados. Um qualquer. E a probabilidade com que eu obtenho esse estado, okay, é dado pelo peso que ele tem ao quadrado. Está bem? Que ele é um número complexo, é aquilo ao quadrado. Okay? Portanto, há uma determinada probabilidade e eu não tenho forma nenhuma de escolher. Eu não posso dizer à máquina, dá-me este resultado. Isso não existe. Meço, obtenho uma qualquer. Ao calhas, que se diria. Está bem? Ok? Com aquela probabilidade. Mas não deixa de ser ao calhas. Está bem? Sendo que é estocástica. Segue uma distribuição de probabilidade. É com aquela probabilidade. Está bem? E há outro problema. É qualquer medição posterior, a suposição quântica colapsa naquele estado quântico, naquele estado clássico. Eu perdi a outra informação toda. Qualquer medição posterior que eu volto a fazer, volta a devolver o mesmo I. Eu só não obtenho o mesmo I se voltar a correr o programa quântico. Está bem? Ok? Portanto, o que é que... Portanto, isto é uma distribuição de probabilidade. Só tenho que dizer que os quadrados dos alfas e todos somados têm que dar 1, porque a probabilidade tem que dar sempre 1, senão a gente consegue enganar a mesa, a casa, não é? E não podemos enganar a casa. Bom, há aqui algumas coisas. Se tiver aqui alguém que seja ligado à programação, por exemplo, não pode haver debugging, porque eu não posso ver estados intermédios. Okay? Quem programa gosta de olhar para as variáveis a meio para perceber se a coisa está a correr bem ou mal. Eu não posso fazer isso aqui, porque se eu olho o estado quântico colapsa no estado clássico e deixou de ser quântico, eu não posso continuar a computar. Okay? Perdi. Portanto, não debugging é encontrar erros. Está bem? Bom, fazia para aqui uns bonecos, mas vou passá-los à frente. E vou passar para o entrelaçamento. Portanto, pontos importantes. Estamos a trabalhar problemas com complexidades não polinomiais, problemas grandes. A razão pela qual eu acho que os posso tratar é porque
o estado quântico é uma sobreposição de estados, eu tenho imensos estados ao mesmo tempo, sempre que aplico uma operação, aplico essa operação sobre os estados todos em simultâneo. Então eu tenho os resultados todos. Ok? Só que não os posso medir. O problema é esse. Não os posso ver. Ok? Portanto, quando os qubits estão entrelaçados, estes são alguns estados especiais que eu vou mencionar aqui muito rapidamente. Por exemplo, este estado, que é designado do estado de Bell, é um estado entrelaçado. Tem o estado 00 e o estado 11. Okay? O 01 e o 10 não existem. Isto não é uma subposição. Dizemos que eles estão entrelaçados, entangled. Okay? Ora bem, o que é que pode acontecer? Eu posso medir apenas um destes qubits. Em vez de medir os dois, meço só um. Vamos imaginar que medimos o primeiro. Se eu medir o primeiro, qual é que é a probabilidade de eu ler 0? A probabilidade de eu ler 0 é esta coisa aqui ao quadrado. Portanto, é um meio. Eu tenho 0,5 probabilidade de ler 0 no primeiro qubit. Está bem? Portanto, isto é o que diz aqui. Agora a minha pergunta para vocês é, ok, se eu ler o primeiro qubit, se eu ler lá 0, se eu a seguir medir o segundo qubit, que número é que eu vou encontrar? Não tem que ser 0 necessariamente, porque os dois únicos estados que lá existiam eram estes. 00 e 11. Sobre os dois, em simultâneo. Está bem? 00 e 11. Ok? Eu medi o primeiro, li 0. Se eu li o primeiro e medi 0, o segundo, quando eu medir o segundo, tem que lá estar um 0. Não pode estar um 1, porque senão o estado original era 01, não era... E o 01 não existe aqui. Faz sentido? Sim? E este é que é o tal spooky effect at the distance, que é assim. Eu agarro nestes dois qubits, eles estão entrelaçados, não me perguntem como é que eu faço isto, que eu não tenho a mínima ideia, e meto um e levo para o outro lado do universo. Eu nem sequer sei se o universo tem lados. Se calhar não tem. Mas levo para muito longe daqui. Ok? Anos-luz. E agora, de repente, eu meço o primeiro qubit. E o que é que acontece do outro qubit que está a anos-luz daqui agora? Imediatamente, ele só pode ser lido com o valor 0. Isto apesar de ele estar a anos-luz de distância. Claro que eu não consigo pôr o qubit a anos-luz de distância, mas isto é apenas uma experiência intelectual. Okay? E isto é o que o Einstein chamava o spooky effect at the distance, ou spooky action at the distance, é como é que é possível que o segundo qubit fique condicionado por uma leitura do primeiro e fique condicionado imediatamente. Okay? É como se houvesse, e nenhum físico me deixaria dizer isto, como se houvesse comunicação mais rápida do que a luz. Okay? Dizer que eles estão correlacionados. Eu não tenho resposta para isto. Mas isto é, de facto, o tal fenómeno em que as comunicações quânticas estão extremamente ligadas. Okay? Muito bem, eu tenho que avançar, que estou, de facto, a perder bastante tempo e, portanto, vou avançar rapidamente. Vou deixar isto para o Mark e só vos queria mostrar este algoritmo para perceberem rapidamente como é que isto funciona. E para mostrar este algoritmo, vou avançar mais um bocadinho e vou passar para o exemplo que o engenheiro João Melo nos apresentou. Temos então 3 não muito amigos, o António, a Beatriz e o Carlos, creio eu, okay, que não podem ir de qualquer forma no táxi, porque nós pretendemos que, de preferência no mesmo táxi, sejam amigos. Okay? E, portanto, o António e a Beatriz é que são amigos. Se o bit corresponde ao António, à Beatriz e ao Carlos, se o bit for 0, quer dizer que ele vai no táxi 0, se o bit for 1, quer dizer que vai no táxi 1. Okay? Para eu não juntar o Carlos é que deve ser, no meio disto tudo, a ovelha negra, não é amigo nem do António nem da Beatriz, e, portanto, ele tem que ir sozinho, basicamente. Okay? E, portanto, as minhas soluções boas, as que eu quero, eu não usei exatamente a mesma formulação do problema que foi apresentado antes, as minhas soluções boas é quando o António e a Beatriz vão juntos e o António e a Beatriz vão juntos. Aqui vão no táxi 0, aqui vão no táxi 1. Está bem? E o Carlos vai no outro táxi que sobrar. Ok? Estas são as duas soluções boas. Como é que isto funciona num computador clássico? Um computador clássico, se usar um algoritmo, bom, enfim, de enumeração por aqui fora, experimenta a solução 000, chegar à conclusão que é má, 001, chegar à conclusão que é boa, por aqui fora, até chegar ao fim. Okay? Tem que dar N passos. E este N, que são 8 neste caso, porque nós temos 3 amigos. Isto é 2 ao cubo. Então, okay? Se em vez de 3 amigos, tivesse amigos, salvo seja, se em vez de 3 tivéssemos 1000, tinha 2 elevado a 1000, e isso era um problema. Okay? Porque tinha que consultar as soluções todas. Muito bem. Só temos aquelas duas soluções boas. O algoritmo que é utilizado na computação quântica para resolver isto, eu vou-vos mostrar muito rapidamente, só para terem uma ideia de como é que isto funciona, é o algoritmo de Grover. E o algoritmo de Grover, ao princípio, começa com os qubits num único estado. Temos 3 qubits, um para o António, para a Beatriz e outro para o Carlos.
Começa num único estado 0. Isto é como se fosse uma máquina clássica. Ok? Depois é aplicada uma operação, uma gate quântica, e vamos ficar numa sobreposição. O que quer dizer uma sobreposição? É que todos estes 8 estados possíveis têm o mesmo peso, têm a mesma probabilidade. Até aqui não sabemos nada, estão todos iguais. Se eu ler, posso ler qualquer um destes à toa. Qualquer um deles me cai. Ok? E depois vou aplicar o oráculo. Okay? E o oráculo é então uma tal funçãozinha que para cada um daqueles estados possíveis calcula se o resultado é 0 ou é 1. Só que o oráculo é aplicado em paralelo, nem quer dizer em paralelo, é simultaneamente aos 8 estados. Okay? E portanto, o que este oráculo faz é dizer assim, olha, esta solução é má, não mexo no peso. Esta solução é boa, multiplico o peso por menos 1. Estas são más, não faço nada, esta é boa, multiplico por menos 1. Okay? E então as soluções boas, que é o 001 e o 110, neste momento têm um peso, aquele alfazinho, passou a ser negativo. Okay? Mas como a probabilidade é o peso ao quadrado, o quadrado é um número negativo, é um número positivo, as probabilidades continuam a ser todas iguais. As probabilidades aqui continuam a ser todas 1/8, são todas iguais. Ok? Porque a probabilidade não tem nada a ver com o sinal do peso. Sim? E então, apesar de na máquina eu já ter representado coisa que são as soluções boas, eu ainda não posso medir, porque eu quando medir, vai-me calhar uma qualquer daquelas. E então falta um último passo, repare que isto não tem nada a ver com programação convencional, falta um último passo, que é aquilo que se chama reflexão sobre a média. E como não tenho muito tempo, vou-vos apenas dizer que isto é o valor médio destes 8 valores que aqui estão, okay? É mais baixo do que aqueles por causa destes 2 negativos, okay? E a reflexão sobre a média o que faz é refletir aquele valor sobre esta média, isto é, aquele que tem metade para cima e metade para baixo vai ficar 0. Este, que é a média ali em cima, é isto tudo cá para baixo, vai ser atirado lá para cima. Um valor igual ao que está para baixo da média vai lá para cima. Ok? E o que acontece é isto. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as soluções más ficam com probabilidade 0, as soluções boas ficam com probabilidade raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Ok? E o que é 1 sobre raiz de 2? Probabilidade não, desculpem, peso. 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1 meio. E então agora eu tenho 0,5 probabilidade de ler esta, 0,5 probabilidade de ler aquela. Quando eu meço, quando observo, este estado quântico colapsa num estado clássico, ok? Mas a solução ou é aquela ou é outra, porque a probabilidade das outras é 0. Faz sentido? Isto é que são os algoritmos quânticos. Está bem? Ok? E com uma única iteração, só fizemos isto uma vez, eu resolvi o problema para 8 possibilidades. Esse algoritmo do Europa é a utilização de linguagens de programação convencionais. Gates. Programação é muito má. Gates. Isto ainda estamos muito embrionários. Está bem? Muito embrionários. Pronto, eu só para vos dar uma ideia, eu disse há um bocado que estas procuras eram raiz de n. Se o n for igual a 4, que era o caso que tínhamos aqui, eu só preciso, desculpem, aqui era 8, eu só preciso fazer uma iteração. Bom, na verdade era 4, porque eu tinha 8 estados possíveis, mas 2 soluções. Portanto, 8 a dividir por 2 dá 4. Ok? Isso é que é importante. Mas se eu tiver 1024, eu só preciso fazer 32 operações. Sim? Enquanto que no clássico, isto é como olhar para as gavetas, eu tinha que olhar para as 1024 possibilidades. Ok? Se em vez de ter 1024 tiver 1 milhão, 2 elevado a 20, ok? Então, eu aqui só preciso fazer 1024 operações quânticas, aqui teria que fazer 2 elevado a 20, que é 1 milhão. Aqui é 1 milhão de milhões, e assim sucessivamente. Raiz quadrada do número de elementos que tenho que processar. Esta é a vantagem dos algoritmos quânticos. Quando diz que precisas fazer 32 no algoritmo do Europa, Quer dizer que esta operação... são 32 ao mesmo tempo. Não, sequenciais. Porque o que ia acontecer se eu tivesse aqui mais do que 8 é que estas aqui não iam ficar 0, porque a média não estava bem ali, iam ficar mais pequeninas, mas não iam ficar 0. Então ainda tinha uma probabilidade diferente de 0. E estas aqui não ficavam tão grandes como aqui, que saltaram logo para a raiz de 2. Okay? E então eu tenho que repetir este processo várias vezes, que é para o peso destas ir ficando cada vez mais pequeno, até se aproximar de 0, e o peso destas ir ficando cada vez maior, até se aproximar, em termos de probabilidade, a 1 sobre o número de soluções boas que há. Está bem? Repetimos assim estas vezes. Só que o número de vezes que temos que repetir é pequeníssimo, comparado. Okay? Olha, nem vou falar na transformada de Fourier, porque de facto estou muito tempo. Há um algoritmo pelo qual eu vos queria chamar a atenção, porque foi isto que chamou a atenção sobre a computação quântica, que é o algoritmo de Shor. O algoritmo de Shor é fatorização de inteiros. A criptografia, até, ainda hoje em dia é muito assim, mas até a meios da década de 90, era baseado no algoritmo, ou essencialmente num algoritmo RSA, que implica
é passada uma chave entre quem está a comunicar e essa chave acredita-se que não se consegue quebrar porque o poder de computação necessário para quebrar essa chave é imenso. E o problema matemático que é preciso resolver é decompor, aquela chave é um número inteiro, decompor aquele número nos seus fatores primos. Okay? Portanto, como isto é uma chave muito grande, decompor nos seus fatores primos levaria tanto tempo que não se consegue fazê-lo. Okay? Por exemplo, decomposição de fatores primos, temos aqui o 15, os seus fatores primos são o 3 e o 5. Okay? Eu queria a vossa ajuda para os fatores primos deste, 21, o 3 e o 7. A vossa ajuda para este. Este é que é o problema. Sim, e este problema é exponencial, está bem? Quantos mais bits, aqui interessam-nos os bits, quantos mais bits tivermos, mais difícil é o problema. Okay? E o que o Shor fez, eu vou passar à frente a explicação do algoritmo, foi demonstrar que a fatorização pode ser conseguida usando uma máquina clássica com complexidade polinomial, n ao quadrado, em que n é o número de bits. Okay? Portanto, a partir do momento que isto passa a ser polinomial e deixa de ser exponencial, pode ser quebrado. Porque agora eu tenho, se existirem computadores quânticos, não existem. Está bem? Capazes de resolver isto ainda não existem. Preciso de muitos bits. Está bem? Mas agora, ouve falar imenso em criptografia pós-quântica, que não tem nada a ver com quantum, tem a ver é que, de facto, não ser baseada na fatorização de números inteiros. É baseado noutros problemas matemáticos que se acredita que não são resolúveis de forma com complexidade polinomial. Está bem? Os algoritmos-chave privada com a validação da computação quântica Podem ser quebrados. Portanto, deixam de ser fiáveis. Porque não adianta nada continuar a aumentar o número de bits, que foi o que sempre se fez, porque a capacidade de computação vai aumentar mais rápido. E eu, se quiser quebrar, e vale a pena investir em muitos casos, eu posso fazê-lo. Marco? Just a comment. Yep. So this is just to give you an idea of... Sorry, I don't speak Portuguese. But you understand Portuguese, apparently. Perfectly, yeah. So this is an example of a classical top-down approach to deriving quantum algorithms. And what it does is, within the constraints of non-determinism, it will give you the factors of a number n. Recently, you've heard of this, recently, a few weeks ago, there's a new result which doesn't give you the factors exactly, but it gives you an idea of roughly where the factors would be. So it's doubly non-deterministic. In that sense, you can't use it to factorize a number, you can use it to narrow it down. Cryptographically, that means that if you use this to encrypt something, it's broken. Because finding the factors or finding roughly where the factors might be is the same thing. You just broke the cipher. The interesting thing is the complexity is not order of n squared. So it's a variational method. So it's order n log n. So it's It means it's instead of Shor's algorithm with thousands of ideal gates, it's even smaller. Yeah. And this innovation is happening all the time in quantum algorithms. Sorry, I just had to. Okay, thanks. Okay. Yeah. Portanto, basicamente, o que temos aqui é que, com as máquinas quânticas, conseguimos reduzir a complexidade, os algoritmos continuam a aparecer sempre novos, porque, de facto, estamos ainda numa fase embrionária, okay? Mas este é um exemplo clássico de problemas que se conseguem resolver. Aqui criou-se um problema grande, que é como é que se... E já há muitas abordagens pós-quânticas, okay? Baseado em lattice e isso por aí fora, a criptografia não é o meu forte, mas outros problemas que se acreditam que não são resolvidos. Eu tinha aqui um esquemazinho, nem pensar, está aqui a solução, se alguém quiser verificar. E, portanto, eu creio que os slides vão ficar disponíveis. Portanto, para tratar insónias é excelente. Mas tem que ser feito à mão. Aplicações. Curiosamente, o engenheiro João Melo apresentou este mesmo slide. Okay? Eu ultrapassei o meu tempo largamente, portanto, só queria chamar a vossa atenção para esta área imensa de aplicações que estão pensadas neste momento, mas reparem que andamos há muito pouco tempo nisto ainda. Okay? Desde as áreas da matemática, interessará um pouco aqui, comunicação, e cá estão as cifras. Okay? Simulações quânticas. Portanto, uma das coisas que eu não chamei a atenção é que, neste momento em que se anda a estudar imenso mecânica quântica, parece-me claro
que as máquinas quânticas são ideais para simular fenómenos quânticos. Está bem? Essa é uma aplicação que eu nem sequer falei aqui. Se nós queremos simular fenómenos quânticos, estamos a estudar mecânica quântica, vamos usar máquinas quânticas para o fazer. Okay? Até por causa da explosão de estados. Que se as máquinas quânticas têm esta explosão de estados, 2 elevado a n, é precisamente porque os fenómenos quânticos explodem. Se eu tiver 2 partículas, tenho qualquer coisa elevado a 2. Se eu tiver 500 partículas, tenho qualquer coisa elevado a 500 estados que tenho que simular. E numa máquina clássica eu não consigo fazer, numa máquina quântica conseguirei. E uma pergunta, quando há bocado perguntei se o algoritmo de Grove seria um tipo de computação clássica, disse que não. Era gates. São gates quânticas. Ok. Pode precisar melhor. Parece que, ou seja, eu obtive, portanto, os estados quânticos colapsaram em estados clássicos. Eu agora quero trabalhar os dados, quero. Aí é a computação clássica. Ok. Sim, mas entre a computação clássica e o colapso, eu tenho os gates, é isso? Entre as... Ou seja, como é que eu passo do colapso dos estados quânticos para algo que posso tratar da forma clássica Ok. para obter os resultados? Portanto, o que eu tenho, muito rapidamente, voltando ao algoritmo de Grover, que eu creio que deu para compreender os passos. Okay? O que eu tenho inicialmente são os meus qubits todos a zero. Okay? Isto, apesar de ser na máquina quântica, é clássico. Tudo a zero. A seguir aplico uma gate. Eu não posso discutir como é que a gate funciona. Eu sei que no caso, por exemplo, das máquinas de IBM, são micro-ondas que são aplicadas sobre os qubits para lhes modificar, se forem baseados em eletrões, modificar o spin, por aí fora, para eles ficarem neste estado em que todos têm o mesmo peso, eles ficam numa sobreposição. Okay? Os 3 qubits, neste caso, que estão entrelaçados entre si, estão correlacionados entre si, okay? Representam 8 estados. Então, a gate, digamos que é a parte tecnológica. É a parte da tecnologia quântica, okay? Que foi capaz de levar os 3 qubits deste estado para um estado de sobreposição. Eu também não conseguiria discutir consigo como é que eu implemento uma gate AND, um I lógico, numa máquina convencional de engenharia. Por acaso é uma ideiazita, mas seria difícil discutir em detalhe. Também não consigo discutir como é que está implementada a gate que consegue fazer isto. Eu sei qual é que é o input e qual é que é a saída. Ok? Mas, de facto, é uma operação que é realizada sobre os qubits. Sim? A seguir, um conjunto de outras gates, e agora é um conjunto, é mais do que uma, não, são várias, consegue-me aplicar o oráculo. Ok? Tudo isto é quântico, as gates são quânticas. Hardware. Okay? Que eu programei. É quase como se estivéssemos nos anos 50 a ligar fios para ligar os bits às entradas das ALUs, que é para fazer uma adição, fazer uma subtração, e ligo assim. Só que aqui a ligação aqui não é com fios, porque os qubits não se mexem. Os qubits estão mantidos. E as operações é que vão ter com eles. Nós temos os qubits que também são que é Físico. Tenho os qubits, depois tenho as gates, que é hardware. As gates são operações que são feitas sobre os qubits. Portanto, por exemplo, no caso das máquinas de IBM, descargas de micro-ondas que transformam o estado quântico dos qubits. Hardware. E depois, finalmente, tenho o algoritmo de Grover. Não, o algoritmo de Grover é a sequência de gates, portanto, Tenho a seguir à gate, diferente ao algoritmo de Grover. Tenho computação clássica para conseguir a porque depois de eu ter terminado, eu chego aqui e vou medir. A medição é feita usando um hardware qualquer. Se estivéssemos a falar do mundo analógico digital, podíamos pensar que tínhamos um conversor de analógico para digital. Aqui temos algo que passa do estado quântico, mede e passa para o estado clássico. E a partir do momento em que eu leio ou este estado ou este, que aqui não há mais nenhuma possibilidade, a partir deste momento, o resultado é passado para um computador clássico e é tratado lá da forma que eu quiser. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Mas só um dos dois é que é lido. Só um dos dois é que é lido. São lidos os 3 qubits. Só que os 3 qubits estão em 2 estados. Estão numa sobreposição de 2 estados. E quando eu leio um. Usando aí esse exemplo, digamos que tem ordens diferentes, não é? Eu gravas aqui, mas... Sim, São dois resultados 001. diferentes com a mesma probabilidade. Com a mesma probabilidade. Mas como é que eu sei a probabilidade com que ele apareceu? Não sei. Ele pode ter uma probabilidade de 20% face aos outros e ser superior e aparecer-me. Sim, senhora. Mas eu não sei que probabilidade é que eu tenho. Só para. Portanto, eu aqui sei que tinha uma probabilidade de 50% Aqui, e só ao outro. porque eu estou a simular o algoritmo, não é?
Quando eu corro o algoritmo, eu não sei qual é a probabilidade, Não faço a mínima ideia. não faço a como mínima vai- ideia. como vai aparecer. Os alfas, que são estes números que aqui estão, os pesos, não são acessíveis. Eu não os consigo ler. Ok. bem? Portanto, se voltar a fazer uma leitura, vai-me aparecer o mesmo. Foi o que eu entendi há bocado, não é? Se eu voltar a fazer uma leitura, a partir de agora o peso daquele que eu ler Vai ser fica sempre esse. 1. Mas se eu voltar a correr o algoritmo todo, Pode-me então aparecer outro. vai aparecer outro. Eu volto a cair neste estado, volto a cair neste estado e... Não é só uma vez, não é? Portanto, qual é que sai mais? Mas neste caso eu só faço uma vez. Porque, reparem, eu só preciso fazer isto uma vez, porque as duas soluções que eu aqui tenho são as duas boas. Mas se eu não souber, Pronto, eu tenho que correr muitas vezes para ver quantas vezes mais é que me sai na maior parte dos casos, sim. Na maior parte dos casos, o que é que acontece? Em vez de ter certezas, como eu tenho aqui eu tenho certezas, porque a probabilidade de cada um deles é 0,5 e cada um deles é bom. Na maior parte dos casos, o que eu teria, imaginem, em vez de ter aqui uma probabilidade de 0,5, ter, por exemplo, 0,4 para este, 0,4 para aquele, o que quer dizer que falta 0,2, e estes 0,2 são distribuídos pelos outros 6. E os outros 6 são maus. Sim? Portanto, 0,2 dividido por 6 dá qualquer coisa como 0,03, mais ou menos. Existe uma probabilidade de 3% de eu ler um mal. E portanto, eu posso ler um mal. E quer dizer que eu podia ler, neste caso não, certo? Neste outro caso que eu estou a dizer, eu podia ler 000. Então o que se faz é ler-se uma vez Esse uma e vez. assume-se que essa probabilidade com que aquele apareceu é. Não, a probabilidade eu não sei nada sobre ela. Mas assume-se que é o resultado certo. Normalmente o que acontece nestes casos é que quando eu tenho uma solução, verificar se a solução é boa ou má é muito rápido. Já na computação clássica. Já na computação clássica. Faz sentido isto? Eu vou abrir a gaveta 0 e vejo que não está lá o que eu queria. Não tive que abrir as 8 gavetas. No caso de um problema grande, não tive que abrir 1 milhão de gavetas. Eu obtive um número, ok? Eu não tenho a certeza se aquilo é bom porque o resultado é probabilístico, mas verificar se é bom é rápido. Eu abro a gavetinha, clássico isto. Se não for bom, corro outra vez. É mais um instante. Que é mais outra vez o tempo que levar o algoritmo quântico a correr. Okay? Neste caso havia 4 passos. Sim. Aquele fator de redução Exatamente. não é de redução para Exatamente. zero, não é? Porque se fosse instantâneo. Nunca é instantâneo, porque todas as transformações levam tempo, não é? Ok? Leva tempo. Exceto o Antano, ali naquele. Porque esse é um fenómeno esquisito. Está bem? Meus caros, eu creio que de facto estou. Isto respondeu a. Eu ia-me fazer uma pergunta e eu. Tá? Meus caros, eu de facto levei muito tempo. Acho de qualquer forma que foi instrutivo. Eu só queria, antes de terminar, chamar a vossa atenção para aplicações. São essencialmente aquilo que pensarmos que tem a ver com a otimização combinatória. Okay? Simplificando ao máximo. Quando temos imensas soluções e nós estamos a combinar coisas. Okay? Não quer dizer que o nosso algoritmo seja combinar. O exemplo do António da Beatriz e do Carlos é um exemplo em que eu estou a combinar. O meu algoritmo depois não precisa combinar, porque nós temos formas mais inteligentes de o fazer. Mas se o tipo de problema é, de forma ingênua, algo que resultaria em várias combinações, então isso é um problema ideal para ser... daí as combinações da amónia que falava há bocado, a logística e o escalonamento. Atenção que neste caso, se eu tiver 270 cidades, 2 elevado a 270 são as combinações possíveis de caminhos que eu podia ter entre aqueles pontos. É maior que o número de átomos é um número maior que o número de átomos que se estima que existam no universo. Okay? Mas se tivermos 270 qubits, se calhar eu posso computar isso. Está bem? Não nas máquinas da D-Wave. Okay? Machine Learning, não vou entrar aqui, está uma rede neuronal, SVMs, para quem souber disto. Isto, hoje em dia, portanto, Big Data, procura extração de conhecimento em grandes conjuntos de dados não estruturados, aprender a fazer isto. Porquê aprender? Porque as redes neuronais são também um problema combinatório, combinação de pesos dos vários nós. Okay? E quer dizer, não é necessariamente redes neuronais que eu tenho que tratar. Okay? Reconhecimento e previsão de padrões de comportamento, algo de comportamento de clientes, de utilizadores. Okay? Tudo isso é machine learning. Dentro das finanças, e as finanças é uma área grande aqui, coisas como modelação financeira, análise de gestão de risco, otimização de portfólios, bom, a segurança, aqui tem a ver com a parte das comunicações que eu não queria focar, okay? Mas isto é uma área em que tem acontecido imensa coisa, okay? Desde imensos artigos a aparecerem sobre quantum risk analysis e em que conseguimos fazer duas coisas. Como estes problemas são baseados essencialmente em simulações de Monte Carlo, conseguimos melhores soluções. Porque com as máquinas quânticas, as simulações de Monte Carlo, o nome Monte Carlo vem do Casino de Mónaco. Okay? As simulações de Monte Carlo são baseadas em
tirar amostras aleatórias, se quiserem números à sorte. Ora, os computadores quânticos são probabilísticos quando eu meço. Portanto, eu consigo ter verdadeiros números aleatórios, algo que não consigo nos computadores clássicos. Tenho pseudo-aleatórios ou quase-aleatórios, são coisas diferentes, mas não consigo. Aqui consigo ter números verdadeiramente aleatórios, okay? E consigo tratar de problemas maiores pela razão que tivemos a ver até agora. Está bem? Meus caros, o Quantalab está disponível para colaborar com o CTT naquilo que entendermos que sejam projetos interessantes. Fazemos parte do IBM Q-Hub, temos acesso a máquinas, recursos, por aí fora, acesso a investigadores das mais variadas valências. Okay? O Quantalab junta várias instituições. Neste momento, estamos aqui, isto é, naquilo que chamamos a Noisy Intermediate Scale Quantum. As máquinas que temos são de uma escala intermédia, dezenas de qubits, e têm ruído, muito ruído. Okay? O meu resultado final aparece corrompido com ruído. Hoje em dia. Okay? O Marco falará sobre isso, não vou guardar mais tempo. Para onde esperamos ir é continuar a ter computação híbrida, esta coisa, parte quântica, parte clássica, okay? Porque o quântico é especializado apenas para alguns algoritmos, e ter máquinas com correção de erros. O que isto quer dizer é que vários qubits físicos, se calhar dezenas, são utilizados para implementar um qubit virtual, que é um qubit lógico. Okay? E este qubit lógico, esse sim, será robusto do ponto de vista lógico, não tem erros. Mas isto ainda não se faz. Isto é para onde se está a caminhar. Okay? Esperamos passar a ter programação a um nível de abstração elevado. Neste momento programamos com gates, tal e qual como se fazia há 80 anos atrás, 70 anos atrás, na computação clássica. E esperamos ter álgebras bem definidas para raciocinar sobre os algoritmos. Na computação clássica sabe-se muito sobre a algoritmia. Existem álgebras para pensar sobre eles. Na computação quântica, tudo isto está ainda incipiente a aparecer. E, claro, aplicações de larga escala. Termino com a mesma frase como comecei. A computação quântica apresenta-se então como uma alternativa com potencial, eu espero que tenham percebido isso, para tratar alguns problemas com tamanho muito grande. Está bem? Obrigado.